Vai começar a decisão das oitavas de final da Sul-Americana contra o América de Cali. John Kennedy vai sair? E Santi Moreno já está regularizado? Tudo isso você vê agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesta terça-feira, conhecida como hoje, 21h30, lá em Cali contra o América de Cali, para o difícil jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O Fluminense tem diversos desfalques, né, e Renato vai fazendo ali um quebra-cabeça para montar o elenco, sobretudo no sistema defensivo. Né? Do meio campo para frente ele tem até algumas oportunidades, embora tenha perdido o Nonato, né, que sentiu dores na coxa e saiu de Salvador direto para o Rio, não viajando para Cali. Na zaga, Thiago Silva e Inácio estão fora, então da zaga deve ser formada por Manuel e Freitas. Desespero, meu Deus do céu. Mas é o que tem, né? O Manuel Freitas e o jovem Davi, que fez até uma boa partida, né, contra o Bahia em Salvador, apesar do Fluminense tomar 3 gols. Não foi ele o responsável por isso, foi sobretudo a Avenida René, a avenida da lateral esquerda do Fluminense. O Fluminense fez até uma partida razoável do meio para frente, mas defensivamente foi uma grande tragédia e não foi culpa nem do Júlio Fidelis e nem do Davi. Júlio Fidelis, aliás, o melhor em campo, ao meu ver, logo depois o Cano, naquele jogo, naquela loucura que foi o jogo contra o Bahia. Dessa forma, a provável escalação, segundo o GE, é Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas e René ou Guga, Hércules, Martinelli e Lima ou Ganso, Serna, Everaldo e Canóbio, ou seja, o Cano, que arrebentou contra o Bahia, volta para o banco porque o Renato Gaúcho prefere o Everaldo. São coisas que não dá para entender. Acho que o Everaldo é o novo Perigor, lá de 2008, o volante, que todo jogo o Fluminense tomava gol por culpa dele e o Renato o mantinha em campo, não tirava de jeito nenhum. Mas a escalação deve ser essa: Fábio, Samuel Xavier, Manuel Freitas, René, o Guga, Hércules, Martinelli, Lima ou Ganso, Serna, Everaldo e Canóbio. O time do América de Cali é um time que vai tentar se fazer valer da presença da sua torcida em Cali. Mas não é um time com muita qualidade, é um time que corre muito, que chega firme, que chega junto, não é violento, chegar junto não significa ser violento, mas é um time que chega junto, mostrou isso contra o Bahia, arrancou uma classificação contra o Bahia, e agora o Fluminense é o próximo adversário. O Fluminense é favorito no confronto, não sei se é favorito nesse jogo, sobretudo pela falta de um padrão de jogo. O Fluminense não tem, o Renato já está aí há alguns meses, fez uma grande campanha no Mundial, achou ali um momento certo, uma vontade impressionante dos jogadores, até para ganhar 70 milhões em premiação, mas não tem o padrão de jogo. Então isso complica bastante, além das lesões, além de não ter o Thiago Silva, mas ainda assim o Fluminense é sim favorito contra o América de Cali, mas precisa hoje jogar bem, precisa hoje não ser uma presa fácil para o time colombiano, e tentar explorar os contra-ataques para fazer os seus gols. Não dá para ter Serna e Canóbio como auxiliares de Samuel Xavier e René. O Canóbio contra o Bahia entrou e não passou pouco no meio campo, porque ele tinha que o tempo inteiro estar fazendo a função de lateral esquerdo para o René entrar para dentro da área para ser mais o zagueiro. Isso pode se fazer eventualmente, porque o Canóbio não é marcador, o Canóbio é um atacante de lado. E essa coisa de colocar, eu já vi esse filme em 2012 e deu muito errado quando o Abel Braga colocou o Thiago Neves para ser auxiliar do lateral esquerdo no jogo contra o Boca, no Engenhão. E a gente acabou sendo eliminado com o gol do Santiago Silva aos 45 do segundo tempo. Então o Fluminense precisa marcar forte sim, porque eles vão vir para cima, mas aproveitar Serna e Canóbio para o contra-ataque, principalmente. Óbvio que eles têm funções defensivas, porque Everaldo não marca nem consulta, e tem que executar essas funções defensivas, mas prioritariamente tem que aproveitar esses dois jogadores que são rápidos no contra-ataque para a gente conseguir fazer os gols e quem sabe sair com uma grande vitória lá de Cali, o que vai encaminhar totalmente a nossa classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o sorteio foi realizado hoje e o Brasil vai enfrentar... eu estou vendo o Pan-Americano Júnior e estou falando em Brasil. O Fluminense, que é muito maior que o Brasil,
vai enfrentar o Bahia. E passando pelo Bahia, pega o vencedor de Vasco ou Botafogo na briga para chegar à final de mais uma Copa do Brasil. É um caminho difícil, do outro lado também é complicado, porque vai ter Cruzeiro, Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense. Então chegou numa fase que não tem mais favoritismo, mas o Fluminense evitou nessa fase um confronto local. Na próxima, se passar, não tem jeito, vem Vasco ou Botafogo, provavelmente o Botafogo para a semifinal da Copa do Brasil. E John Kennedy? John Kennedy vai embora? O Fluminense recebeu uma proposta pelo John Kennedy, vamos ver aqui os valores exatamente, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, né? E o clube ucraniano ofereceu, segundo o GE, 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais fixos, mais 3 milhões de euros, 19 milhões, em bônus, que a gente não sabe quais são. Querendo contratar o Xerém, o garoto, o moleque de Xerém, John Kennedy, que teve o contrato renovado até 2027. O Fluminense tem 60% dos direitos econômicos do John Kennedy, 40% pertence ao Social de Minas Gerais, né, esses clubinhos de empresário que tem lá uma peneira, bota os moleques para jogar, acabam vendendo os jogadores e mantendo um percentual grande, ganhando muito dinheiro com isso. E o Fluminense vai pretender a mesma coisa que foi com o John Arias, aumentar o seu percentual e ainda manter 10% dos direitos econômicos do John Kennedy. Se o Shakhtar aceitar e se o Social também aceitar, John Kennedy pode estar, talvez, no seu último jogo pelo Fluminense lá em Cali. E Santi Moreno? Santi Moreno chegou, fez os exames médicos, assinou o contrato e já está à disposição do Fluminense. Ainda falta ali aparecer no bid, mas ele já pousou com a camisa 30 do Fluminense. É um bom jogador, mas não poderá jogar Sul-Americana porque o prazo de inscrição foi até na sexta-feira passada. Santi Moreno então fica à disposição do Renato Gaúcho para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. O que para o Renato acaba não sendo tão ruim, porque ele vai poder fazer a rodagem do elenco como ele tem feito nos 3 campeonatos que o Fluminense está disputando. Então Santi Moreno fez de tudo, pediu, implorou, se ajoelhou, fugiu do time, foi embora para a Colômbia e conseguiu. É jogador do Fluminense, vai usar a camisa 30 e toda a sorte do mundo para o Santi Moreno e obviamente para nós torcedores do Fluminense. Um jogador que atua predominantemente pelo lado direito, como era o Arias, com algumas características um pouco diferentes, mas sim, é um bom jogador e sim vai ajudar o Fluminense, assim como o Acosta. Vai ajudar bastante, talvez até para nos livrarmos do Lima titular. Tá? E aí, gente, eu não tenho nada pessoal contra o Lima. Eu só acho que o Lima não pode ser o terceiro homem de meio campo. Tem que ter alguém ali que consegue pifar os atacantes, consegue penetrar na área e chutar, driblar. O Lima não consegue. O Lima, quando o Fluminense toma a bola, ele se esconde no meio dos zagueiros. Contra o Bahia, 2 vezes ele se desmarcou e sequer recebeu a bola. Porque os jogadores preferiram dar passe para outro jogador. E fez uma boa jogada, aliás, uma grande jogada, que a bola chega para ele no campo de defesa e ele lança o Júlio Fidelis, que entrou pela direita e chutou para fora. Então o Acosta ele pode muito bem fazer com que o Lima seja reserva de um dos 2 primeiros volantes, porque ali ele é mais interessante na marcação e não na criação, porque ele não tem essa capacidade criativa e o Acosta tem. O Acosta vai dividir, embora com características diferentes, dividir o papel de criação com o Ganso. Quando o Ganso não puder jogar, joga o Acosta, que além de criar, joga em velocidade, parte para cima, é bom no 1 contra 1 e é bom no chute, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Eu acho que o Fluminense demorou muito a fazer as contratações, mas fez 2 boas contratações, falta de um zagueiro. Tem muita gente especulando nomes aí, Fasson e tal, mas falando do Nino, que não teria sido relacionado para o último jogo do Zenit, mas na verdade ninguém sabe quem é o zagueiro que o Fluminense está procurando, se é que o Fluminense efetivamente está procurando muito fortemente esse zagueiro, espero que sim. Então é isso, galera, 9h30 da noite, na frente da telinha, vai ter a galera torcedores do Fluminense lá em Cali, toda a sorte do mundo para o Fluminense, para a galera lá em Cali e para nós, que vamos estar na frente da televisão para Fluminense e América de Cali, primeiro jogo das 8ª de final da Sul-Americana. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.